Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz: o mundo jaz no maligno. Isso explica as diferenças sociais, o sofrimento humano, a morte, os acidentes, os terremotos, essa fúria da natureza. Porque, na verdade, Deus não criou a natureza para destruir ninguém, para fazer mal para ninguém. Então, quando o maligno desceu para a terra, que foi expulso do céu, ele começou a usar esses elementos contra a humanidade. E isso dá direito a ele influenciar pessoas para fazer o mal para o outro, matar, roubar, falar palavras que ferem, espancar, influencia os políticos a criar essa divisão de classes, onde a maioria é que sofre, porque tem mais pobre no mundo do que rico, todo mundo sabe disso, Então, é ele que causa toda essa influência, todos esses causos de ruim na vida da gente, na vida da humanidade, no nosso planeta, E aí, diante da situação que o nosso país está vivendo, essa questão de Lula com Bolsonaro, Trump, pessoas evangélicas se envolver com isso vai totalmente contra a Bíblia. Olha, o que a Bíblia fala? Falar mal da vida dos outros é o quê? Assassinato. O assassino não entra no céu. Você já parou para pensar quantas rodinhas de crente para falar mal de Lula, outros para falar mal do Bolsonaro, outros para falar mal do Trump? Lá na Bíblia não especifica que classe de pessoa que você pode falar mal e qual que não pode, não. Simplesmente diz, falar mal da vida dos outros é crime. E o criminoso não entra no céu. Por aí começa a influência do maligno na vida de quem não vigia, de quem não ora, de quem não tem compromisso com Bíblia, quem não tem compromisso com Deus. Eles criam essa situação, essa divisão política, essa divisão de religião, para você se tornar um criminoso de carteirinha e perder a sua salvação. Outro detalhe extremamente importante, gente. Nenhum momento na Bíblia você vê Jesus, no meio, com tique-tique com política, envolvido com política. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Você já viu Jesus envolvido com política? Você já viu Jesus sentado numa pedra falando de sermão de político? Você já viu algum dos seus discípulos sendo candidato à política? Ah, mas aí você está sendo radical. A Bíblia é um livro para ser praticado. Não é para você ler e pôr lá na prateleira. Não é um jornal que você lê e depois joga fora. Ela é para ser praticada. Se você se diz evangélico, obviamente você deveria, ter o respeito pela palavra de Deus, ter aquele compromisso com a palavra de Deus. Caso contrário, você não é evangélico, você é só uma coisa, um projeto de evangélico. Porque a Bíblia diz, ser sim, sim, não, não. Ou você é evangélico praticante, ou você é só um projeto de evangélico. Só que os projetos não concluídos não têm valores. Os projetos concluídos têm valores. Os projetos concluídos serão salvos.
Os crentes que têm honra, que têm o prazer de obedecer a Bíblia, que têm o prazer de praticar a Bíblia, que respeita o que está na Bíblia e põe em prática, esses serão salvos. Não é pelo fato de você estar numa igreja, não. Tá? Igreja todo dia não resolve o problema, oração todo dia não resolve o problema. O que resolve o problema é obedecer, ser obediente. Porque o que adianta eu estar na sua casa todo dia batendo papo com você e não te obedecer? Não adianta nada. Tem que obedecer. E a gente está vendo muito disso nesse período aí, dessa baguncinha que esse povo político tá fazendo. Né? Tá parecendo briga de criança por pirulito. Sem a menor necessidade dessa bagunça toda. Desfocaram todo mundo. Né? Tá todo mundo aí só comenta disso, só fala disso. Ninguém tá falando que Jesus está voltando, ninguém tá falando que tem que consertar diante de Deus para ser salvo, ninguém tá falando que você tem que, para ser praticante de Bíblia, obedecer a palavra de Deus. Ninguém tá mais tirando um tempo para orar pelos seus familiares que estão desviados, que estão doentes num hospital, né? Tá todo mundo focado só na política. Olha o golpe, a influência maligna que está sob a sociedade que se diz evangélica. Tem muito evangélico perdendo o tempo. E Jesus está voltando. Tem um familiar seu, tem um parente seu que está doente. Tem um parente seu que está com depressão, precisando da sua oração, do seu tempo para você sentar com ele e ler Bíblia. Do seu tempo para sentar com ele e ouvir, fazer um papel de psicólogo. Para ouvir a reclamação do que precisa, de quem está precisando, não tem tempo não. Mas para sentar, para falar mal de político, para defender político, acha. E aí depois vem dizendo que é evangélico, você está sujando o nome da igreja. Você está escandalizando o nome da igreja. E a Bíblia fala, ai daqueles que escandalizam a palavra de Deus, ai daqueles que escandalizam a igreja. Sabe? A gente está vendo muita coisa fora do lugar, muita coisa fora do padrão bíblico. Aproveita esse seu tempo livre para ir orar pelos seus filhos que estão desviados, pelos seus irmãos que estão desviados, pelos seus pais que estão desviados. Desviado significa fora da igreja, que não estão em comunhão com Deus. Vai orar por eles. Deixa que os políticos se resolvam do jeito que eles quiserem. Se você está se incomodado demais com a situação, vai orar. Vai orar. Fala a Deus, ó, faça aquilo que o Senhor achar que deve ser feito. Cuida daqueles que o Senhor achar que deve ser cuidado. Mas não se envolva, não toma partido. Porque o único partido que o crente deve tomar é o partido de Jesus. É o partido evangélico. É a identidade de cristão. Esse é o único partido que um crente deve tomar. No resto, a gente só ora e entrega nas mãos de Deus e aquilo que Deus decidir pela nossa nação. Amém. Qual o recado dado? Vamos orar então? Vamos vigiar? Para que essas armadilhas do diabo não venham tirar a nossa fé, não venham nos tirar da presença de Deus? Beijo para vocês, gente. Ficar com Deus.